Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje nós focaremos a atenção no Salmo de número 51. O verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então o salmista, de uma maneira muito honesta, ele fala sobre a confissão e o arrependimento dos seus pecados como um fato inegável. E aqui então nós temos o salmista dizendo para que o Senhor se compadeça dele, para que o Senhor apague as transgressões, para que o Senhor venha lavá-lo e assim purificá-lo daquilo que é o erro na sua vida. E isto tudo ele pede confiado na benignidade e na misericórdia do Senhor. Ele faz referência às transgressões, às iniquidades, aos pecados, todos estes termos usados para descrever não somente o ato, ou atos no plural, mas a essência, a causa desses atos que são pecaminosos. Então o problema aqui não é somente aquilo que é feito, mas a essência, a natureza pecaminosa. Ele fala: eu conheço os meus erros, eu contemplo a minha iniquidade, eu sei do que estou falando e não há necessidade de ninguém argumentar a favor ou contra. Eu tenho consciência dos fatos. E assim ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E quão bom é nos relacionarmos com pessoas que são honestas, e para Deus não é diferente. Da mesma maneira, Ele espera que seus filhos e filhas sejam honestos nas conversas e nas interações com Ele. Por um lado, existe nesses 3 primeiros versos o aspecto de constrangimento por parte do salmista. Por outro lado, a confiança que ele tem no próprio Deus em função da sua benignidade e misericórdia para compartilhar com o Pai, sabendo que o Pai é assim e em sua natureza um Deus perdoador e capaz de consertar o erro. O verso 4 ao verso 7 aponta para uma outra realidade. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E aqui então o salmista, ainda fazendo uso destas palavras, descrevendo o seu erro, ele fala sobre este relacionamento que foi ofendido. E o pecado normalmente envolve a ofensa de uma outra parte. Nós pecamos contra nós mesmos, mas frequentemente os nossos erros envolvem outras pessoas, direta e indiretamente, e isto não exclui a pessoa do próprio Deus. Pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Então aqui o salmista está reconhecendo o relacionamento que foi ofendido e desta maneira busca a reconstrução, a reconciliação deste relacionamento rompido. E assim nós temos que ele fala sobre o Deus que é Pai e que é justificado, ele é inculpável em emitir a sua opinião, em argumentar, em julgar e até mesmo em agir de maneira a punir o pecador em função do seu pecado. O salmista nesses versos olha para si mesmo e fala da essência, fala da prática do erro que fez com que o relacionamento fosse rompido. Então ele se reporta a Deus, ele descreve a si mesmo e ele ainda vai fundo no seu interior, no íntimo, no secreto. Ele fala sobre verdade e sabedoria, pedindo para que Deus venha purificá-lo e lavá-lo de todos esses erros. Verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então aqui o salmista reconhece que existiu o rompimento, mas ele também confia na reconciliação
que vem a partir do arrependimento dele e da misericórdia e da benignidade do Pai com quem ele se relaciona. Verso 8 ao verso 12: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um coração inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E aqui nós temos o salmista descrevendo a restauração que será estabelecida. Houve um esgotamento. Você observa o salmista descrevendo a consequência do pecado nele e o desgaste de alma, o desgaste físico, os meus ossos. Ele descreve o impacto interno, físico, emocional, espiritual que isto causou, o rompimento, esta relação que foi quebrada pelo fato inegável do pecado cometido, e ele agora fala da restauração que precisa acontecer, e ele sonha de novo com aquilo que é o júbilo, a alegria, o regozijo, e ele pede para que o Senhor esconda do seu pecado o rosto, ele pede para que o Senhor apague as suas iniquidades, ele pede para que o Senhor crie de novo um coração puro, um espírito estável naquilo que diz respeito à obediência ao Senhor, para que o Senhor não retire a vida dele da presença do Pai e também não retire da vida dele, o salmista, o Santo Espírito do próprio Deus. E aqui então o salmista está de uma forma muito intensa descrevendo esta restauração que precisa ser estabelecida. Existe por um lado o esgotamento de alma, mas por outro lado o fortalecimento na esperança de que esse Deus pode fazer nova todas as coisas. Restitui-me a alegria, sustém-me com esta vontade, com esse espírito voluntário para fazer a sua vontade. De mim mesmo eu não conseguirei ficar alegre novamente. Em mim mesmo eu não terei forças para manter essa vontade de obediência. Eu preciso da graça do Senhor que me salvou. Eu preciso dessa graça que me santifica para me ajudar nesse processo contínuo de consagração. E aqui uma coisa prática que eu quero chamar a sua atenção: o fato de que alguém já disse que ou o pecado te afasta deste livro, ou este livro te afasta do pecado. Ou as coisas santas te atraem para aquilo que é sagrado, aquilo que é do Senhor, ou as coisas pecaminosas e profanas te afastarão daquelas. E assim, nós temos que uma das consequências do pecado na vida de uma pessoa é a perda do prazer relacionado às coisas do Senhor Deus. E se você está se sentindo assim, é porque algo precisa ser restabelecido. Quando há frieza de alma, quando há abatimento, sim, isso pode ser em função de tristeza, mas observe na sua jornada, eu preciso observar na minha caminhada com Cristo, se isso não é função ou resultado do pecado, e assim confessá-lo como um fato inegável, buscar o relacionamento que foi ofendido, a reparação desse relacionamento e buscar a restauração do mesmo, e assim experimentar o renovo de alma que vem. Mas o pecado, ele nos rouba desta alegria, e para que esta alegria retorne, o prazer nas coisas espirituais, é necessário confessar o erro, abandonar o erro e assim esperar do Senhor Deus a ajuda para esta continuação na vida cristã, com um coração restaurado, com a alegria restituída e com um espírito voluntário de sustentação mantido pelo Senhor e provido pelo Senhor. Vamos dos versos 13 então ao verso 19. Ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Você observa do verso 12 para o verso 13 a transição. O pecado inegável foi confessado, o relacionamento rompido foi restabelecido, a restauração aconteceu na alma, aquilo que era triste voltou a ser alegria,
aquilo que não dava prazer agora passa a ser prazeroso novamente. E ele fala sobre transmitir a verdade do Senhor Deus para outros, assim como ele quer o bem para ele, ele deseja que o bem seja experimentado por outros. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu ofereceria. Não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Então aqui, em último lugar, o salmista fala sobre a conduta que está agora autorizada. A alegria foi restituída, o espírito voluntário, a vontade foi firmada pelo Senhor Deus de novo no homem interior. E o que acontece? A conduta está autorizada. Ele ensinará com autoridade, ele louvará ao Senhor com legitimidade, ele estará livre da culpa do pecado e assim com liberdade, sem constrangimento, com liberdade de lábios, ele com um espírito quebrantado e com um coração contrito, ele compartilhará a glória do Senhor na vida dele, o bem que Deus fez a ele, e assim isso será compartilhado com outros que igualmente precisam do encorajamento de Deus. E ele então falará o bem, e este bem falado irá edificar vidas. Então você observa que aquilo que era impedimento agora dá lugar à ação, porque a conduta foi autorizada. E assim eu espero que este salmo fascinante possa nos encorajar cada vez mais a uma busca constante do perdão, da purificação que vem pelo sangue de Cristo. Em Atos capítulo 3, verso 19, a palavra do Senhor Deus diz: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Assim, que nós tenhamos esta atitude de arrependimento, para que os tempos de refrigério, garantidos e confirmados pelos méritos de Cristo, sejam realidades em nossa vida, em nossas vidas. Oremos então pedindo que isto seja parte da nossa herança e da nossa experiência nesta vida e com efeitos para toda a eternidade. Oremos. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer pela beleza e pela poesia deste salmo que expressa de maneira tão intensa a realidade da alma, muitas vezes envolvida com a culpa do pecado. E eu peço que o Senhor, ó Deus, atue em nossas vidas e que através do sangue de Cristo nos purifique das nossas transgressões e assim possamos viver uma vida agradável aos teus olhos. Que os tempos de refrigério venham para todos aqueles que te buscam e do Senhor dependem pela fé. Sê conosco, é o que eu peço e oro, com o perdão dos meus pecados, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.